Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje verdadeiramente é uma catequese que nos ajuda a nos unirmos mais a Jesus, nos unirmos mais ao projeto de Jesus. Veja que interessante, Jesus tem um projeto que é forte. Eu vim para que todos tenham vida, né? Eu vim para você. Depois uma ação importante, Jesus reza, né? Jesus ele se coloca na oração e reza por você também, né? Reza por mim, reza por você. Então esse sinal tão importante de Jesus em meio. A outra realidade é a que nós estamos vivendo, a Imaculada. Nós estamos vivendo esse período, o dia 8 para a gente é quase que consagrado, né? Sagrado para uma missão. Rezar essa missão não é rezar somente um encontro ou somente uma liturgia, mas é entrar nessa espiritualidade, nessa casa de Deus. Não é só rezar a uma imagem de Maria que traz um patrocínio, porque podemos rezar olhando para a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística. Ela fala: eu sou Imaculada Conceição. Se rezar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu sou Imaculada Conceição. Se olhar para Nossa Senhora de Lourdes, eu sou Imaculada Conceição. Se olhar para Nossa Senhora de Guadalupe, eu sou a Imaculada Conceição, né? Então, Maria é aquela que se apresenta, não importa a sua forma, mas o que nos chama mais atenção é rezar a profundidade do mistério. O porquê rezar com Nossa Senhora? O porquê se unir a Maria, mãe de Jesus e nós? Nós sabemos que é nossa porque Jesus nos deu essa graça, mas é dele, né? É a mãe de Cristo. É Maria, é filha do seu filho. Olha que interessante os termos que são colocados a Nossa Senhora, né? Sendo mãe também se faz filha, e se faz filha também aprende com o Filho, que é Deus, os valores da eternidade. São coisas importantes que dentro dessa catequese a gente vai aprender. Se a gente pegar a leitura do Evangelho hoje, fala uma ação muito interessante. Fala que um amigo chega à meia-noite. Se você tiver algum problema na sua casa, ou mesmo você está na estrada, fura o teu pneu, para quem que você vai ligar?
se é meia-noite? Se acaso acontece que meia-noite você está num local meio assim desfocado, você precisa, ou alguém na sua casa precisa de ser socorrido, você não tem ninguém, seu carro está afundido, coitadinho, né? Acabou a gasolina, furou os 4 pneus, quem que você vai chamar à meia-noite? Qual é o teu amigo que você vai ter a liberdade de dizer, já vou ligar para essa pessoa porque ela vai me atender? O texto está falando ali, é um contexto interessante, porque Jesus Cristo primeiro quer mostrar essa proximidade, não somente de uma pessoa com a outra, mas das pessoas com Ele. Quem é o nosso melhor amigo? Olha que interessante o fato. Jesus. O texto diz que esse amigo importuna o outro amigo de madrugada, dizendo que quer pão, porque um amigo chegou de viagem e ele não tem pão. O pão significa uma dimensão eucarística, uma dimensão de comunhão. Olha, chegou um amigo meu distante e eu preciso fazer comunhão com ele, e não tenho essa realidade, porém você tem, você pode me dar a comunhão, o pão. Esse amigo fala, já se faz tarde, eu e meus filhos estão dormindo. Numa cultura do antigo Israel, a porta fechada, é importante lembrar que a porta não é igual à nossa, né? Já começa por aí, né? Para fechar uma porta daquela, precisa ou um homem forte ou 2 para tirar as toras que ficam para trancar a porta. Então, eu e meus filhos já estão dormindo. Outro, os filhos e a pessoa dormia próximo da porta. Então, se está ali todo mundo dormindo próximo da porta, você está do outro lado, você tem que passar em cima de todo mundo para você abrir a porta. Logo, você vai acordar a casa toda. Né? Só que ele fala uma coisa interessante, que essa pessoa pede com insistência e o amigo dá. Talvez entregue o pão para ele parar de perturbar e eles poderem voltar a dormir, ou associa uma ação interessante. Ele vai e prepara o pão e entrega porque ele também quer fazer parte dessa comunhão. Na vida também a gente se coloca nessas realidades. Ali ele vai dizer de uma forma bonita, né, sobre esta ação, que o amigo entrega. Agora, traduz esse amigo para sendo Jesus Cristo, sendo Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nos acolhe, Deus nos recebe, mesmo se a gente, né, olhando para essa realidade, mesmo olhando para a ação, temos que ser insistentes. O Papa já disse no final de semana, temos que ser cristãos corajosos em orar. Nós não oramos mais. Já repararam nisso? O mundo não ora mais. O mundo gosta de ficar com coisas fantasiosas ou apocalípticas. Começar dos nossos jovens não tem interesse para a oração. Você entra numa faculdade, numa escola, não se fala de Deus. As pessoas, umas com as outras, não falam tanto de Deus. Quem fala de Deus são os mais vivos na história, né? Os mais vividos na história, e até mesmo agora os mais vividos da história não estão mais falando de Deus, né? Não estão mais rezando. Onde estão as nossas novenas? Né? Onde estão as nossas ações de piedade, as adorações? Aonde estão? Como todo povo desse grande planeta, é mais fácil dizer, a culpa é dele. É muito mais fácil do que a gente arregaçar as mangas e dizer, eu preciso rezar. Veja que dentro da história da humanidade, ou melhor, dentro da história do cristianismo, nós tivemos heróis corajosos que rezavam. Olhando para a realidade, pega a primeira leitura, quando São Paulo fala lá para os Gálatas, olha que interessante, não desanima não. Olha, foi o Espírito Santo que colocou essa ação em você. Você é batizado. Aí a gente fala, e ele fala de uma dimensão de espírito e de carne. Você está trocando o espírito para viver a carne. A carne aqui significa as frações humanas, as realidades e as tristezas humanas. E ele fala, olha, você está trocando os valores para viver o humano, para viver as suas realidades, até mesmo depressivas.
Não dizendo que toda realidade nos causa, mas se não soubermos trabalhar, pode causar uma depressão, pode causar um desânimo, pode causar uma estafa, pode causar um desinteresse pelo sagrado. Porque hoje as pessoas não estão mais buscando Deus, elas estão querendo fazer a sua vontade. Se não é do meu jeito, Deus não está comigo, né? É interessante o fato. Quando parece que Deus não faz aquilo que eu quero, quando parece que na igreja, nas orações, não acontece do jeito que eu quero, parece que não existe unção. Pelo contrário, não tem que ser a minha vontade, mas a vontade de Deus em mim. E eu tenho que ter coragem de poder rezar isso. E professo isso. A gente tem que ter coragem de rezar. Olha aquele homem, né, o amigo, bate lá na porta com insistência, isso é oração, coragem de chegar à meia-noite na casa do outro e dizer, eu preciso de pão. Se você sabe que um amigo chegou, você devia de ter pelo menos um pão, você não vai tomar café da manhã? Não era assim? A gente responde assim, você não tem pão, outros mais vulneráveis vão dizer, não é problema meu, né? Olha que interessante. Mas não, temos que ter a coragem de olhar para toda a realidade e dizer, aonde está aquela igreja fervorosa? Aonde está aquela igreja que reza? Aquela igreja que se une? Aquela igreja que professa? Aquela igreja que vê curas e milagres? Aonde está? Essa é a ação que a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Porque a gente fica muito preso nas neuras do tempo e até mesmo vamos esquecendo. E as nossas orações deixam de ser um diálogo corajoso com Deus, quase como uma insistência a Deus, e passa a ser simplesmente uma oração só uma oração de desabafo. Ah, Deus, faz. Ah, Deus, eu preciso. Ah, Deus, eu quero. Poucos falam, Deus, seja feita a tua vontade. Olha que interessante o fato. Se a gente pegar os grandes santos da nossa igreja, tanto os santos de hábito como os santos sem hábito, os santos de coroa como os santos sem coroa, tantos santos que nós temos dentro da nossa igreja, santos casados, santos solteiros, monges, padres, monjas, enfim, tantos santos e pais e mães da igreja. Olha para a vida dessas pessoas. Todas essas pessoas enfrentaram dificuldades grandes. Até mesmo os reis. São Luís Rei. O próprio título é esse, São Luís Rei. Sendo rei, sofreu muito. Santa Helena, né? Santa Helena sofreu muito. Se a gente for olhar, não estou falando de santo dentro de mosteiros e conventos, não, gente. Estou falando de pessoas, homens e mulheres, simples do seu povo, né? Pessoas que estavam ali vivendo. Né? Se for olhar, todos sofreram, mas nunca desanimaram de Deus. Manteram a sua oração, manteram a sua fé. Hoje o Senhor nos ensina que nós temos que manter a fé. Mas somos pessoas que muitas das vezes podemos cair no erro e sermos egoístas. Termos na nossa existência algumas realidades não tão felizes, porque somos humanos. Que grande desculpa, mas se somos cristãos não precisamos viver das coisas tristes, mas muitas das vezes nos alimentamos de tristezas para que elas possam ser uma suposta fortaleza com relação ao outro. O texto diz, você que é mau, dá coisa boa aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu vai dar a você, porque o Pai não tem maldade. Ali, né, que tempo bom era aquele, né? Que os filhos pediam somente ovo e pão, né? Ovo e peixe para os pais, né? Hoje já não pede mais ovo e peixe, né? A última coisa que pede é ovo e peixe, né? Vai pedir um McDonald's, vai pedir um cheeseburger, vai pedir alguma outra coisa, né? Tem filho que ainda chega e fala assim, pai, mãe, a minha parte eu quero em dinheiro, fica mais fácil. Né? Olha que coisa interessante. Se a gente que muitas das vezes erramos e pecamos, sabemos olhar para o outro, e mesmo olhando para aquela realidade, fazemos e damos, quanto mais Deus faz por nós. E aí olhando para essa dimensão tão bonita de Nossa Senhora,
Por que a gente está rezando a Imaculada Conceição? Porque nós temos que avivar dentro do nosso coração a chama dessa realidade orante com Maria a Deus. Olhando os exemplos de Nossa Senhora, vendo que uma mulher que, dizendo sim a Deus, começou a viver os seus sofrimentos na terra, mas uma mulher que soube guardar tudo no coração e rezar passo a passo ao teu Senhor e não desanimar. Então, a catequese que o Senhor nos dá hoje é essa: não desanimar, tenha fé em Deus. E olhando para Jesus, escutar dele: tenha fé em mim também. Acreditar, confiar. Essa é a parte importante. Quando surgiu no coração da gente, aqui enquanto comunidade, o desejo de rezar Nossa Senhora, não foi simplesmente para fazer um ato pietista ou uma dimensão, né, vamos dizer assim, somente extraordinária. Não. Foi para poder, primeiramente, dizer: nós temos que aprender a caminhar juntos, a caminhar como filhos, que escuta a voz do Pai, filha do seu Filho. Se ela escutou a voz do Filho, nós, com Maria, escutamos a voz e seguimos o Senhor. Então, Deus que dá coisa boa para a gente, e a gente também tem que dar coisa boa para o outro. E qual é a ação mais boa que a gente tem que dar para as pessoas? Essa coragem de rezar, essa alegria de rezar bem, essa certeza de se colocar aberto à vontade do Senhor. Olha como essa catequese que a gente recebe hoje da liturgia da igreja nos ajuda. O Senhor nos quer corajosos na oração, porque estamos perdendo, gente. Estamos perdendo a vontade de rezar e rezar bem. Estamos criando na humanidade somente o desejo de petição e não de oração. É interessante isso, porque quando a gente vê a dimensão espiritual, vê a dimensão oracional, as pessoas sempre falam: o que eu devo fazer? O que eu tenho que rezar? Quase como se fosse uma troca, ou uma fórmula mágica: rezo e a graça acontece. A graça só acontece se eu tiver meu coração aberto para a Eucaristia. A graça só acontece se eu tiver com meu olhar verdadeiramente voltado para Deus. A graça só acontece quando eu estiver totalmente livre das amarras do tempo que me impedem de acreditar no poder de Deus. A graça acontece. Uma vez eu me questionei e falei também à minha madre, conversando, dialogando com ela, falando assim: madre, por que não acontece mais milagre na igreja? Agora a moda é o Carlo Acutis, graças a Deus. Mas pega a experiência desse menino, pelo amor de Deus, as falas que esse menino proferiu em vida, que é tão forte e tão profunda. Parece coisas, né, que parece assim, descobriu a pólvora. Não, já existia dentro da igreja. Ele simplesmente viveu aquilo que já existia dentro da igreja. É assim que ela me respondeu. Falou assim: às vezes a gente olha para essas ações e fala: não tem mais milagre porque desacreditamos dos milagres. Ou porque só queremos milagres extraordinários, curas sobrenaturais somente. Mas qual que é o maior milagre que Deus te dá hoje? Qual é o maior milagre que Deus fez na tua vida hoje? Pensa, reflita e diga para você, proclame esse milagre na tua vida. Que maravilha! Essa é a parte importante, meus irmãos. E nós esquecemos dos milagres, dos pequenos milagres que Deus vai fazendo durante toda a nossa jornada, porque queremos outros milagres que talvez não sejam tão essenciais para a nossa existência. Hoje também nós rezamos o 7º dia de nossa irmã. Que graça poder rezar o 7º dia. Não porque são 7 dias de morte, mas que graça poder, porque é uma ação de graças, é um momento de louvar a Deus pela vida que não termina, pela vida que está no céu. Vive, não para esse tempo, mas para a eternidade. E na eternidade, junto a Deus, reza por nós. Porque se viveu durante toda a sua vida acreditando, seja feita a vossa vontade, será que lá no céu acaba a vontade de Deus? Não, plenifica a vontade de Deus. E os nossos irmãos que lá estão podem rezar conosco.
podem louvar conosco. Lógico, a saudade é forte. O coração fica rasgado. Não é assim que acontece? O coração rasga, mas somente o Espírito une. Somente o Espírito conforta. E o Espírito é Deus. Nossa irmã no céu contempla o Senhor. Vive a presença de Deus. Né? Também Otaliça vive a presença de Deus. Nós que aqui estamos, temos que viver acreditando nesse mistério e celebrando essa ação de graça. Graça sobre graça, porque entrou na vida e reza também por nós. E nos encontramos sempre, como? Em Eucaristia. Que o Senhor nos conceda essa graça, que os nossos irmãos descansem em paz no paraíso. E nós que aqui estamos, que possamos nos consolar com as palavras da fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.